Esté capítulo 9. Ora, no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês, em que a ordem do rei e o seu decreto estavam para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, de modo que os judeus foram os que se assenhorearam do que os odiavam. Ajuntaram-se, pois, os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que executavam os negócios do rei auxiliavam aos judeus, porque tinha caído sobre eles o medo de Mardoqueu. Pois Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama se espalhava por todas as províncias, porque o homem ia se tornando cada vez mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e destruindo-os, e aos que os odiavam trataram como quiseram. E em Suzã, a capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Como também mataram Passandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, porém ao despojo não estenderam a mão. Nesse mesmo dia veio ao conhecimento do rei o número dos mortos em Suzã, a capital. E disse o rei à rainha Ester: em Suzã, a capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã, que não teriam feito nas demais províncias do rei. Agora, qual é a tua petição? E te será concedida, e qual é ainda o teu rogo? E atender-se-á. Respondeu Ester: se parecer bem ao rei, conceda aos judeus se acham em Suzã que façam ainda amanhã conforme o decreto de hoje, e que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei mandou que assim se fizesse, e foi publicado em edito em Suzã, e os 10 filhos de Amã foram dependurados. Os judeus que se achavam em Suzã reuniram-se também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a mão. Da mesma sorte os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas, e tiveram repouso dos seus inimigos, matando dos que os odiavam 75.000, porém ao despojo não estenderam a mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar e no dia 14 descansaram, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Mas os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram no dia 13 como também no dia 14, e descansaram no dia 15, fazendo o dia de banquetes e de alegria. Portanto os judeus das aldeias, que habitam nas cidades não muradas, fazem do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e de festas, e dia de mandarem porções escolhidas uns aos outros. Mardoqueu escreveu estas coisas, e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês em que se lhes mudou a tristeza em alegria, e o pranto em dia de festa, a fim de que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções escolhidas uns aos outros, e dádivas aos pobres. E os judeus se comprometeram a fazer como já tinham começado, e como Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas quando isto veio perante o rei, ordenou ele por cartas que o mau intento que Amã formara contra os judeus recaísse sobre a sua cabeça, e que ele e seus filhos fossem pendurados na forca. Por isso aqueles dias se chamaram Purim, segundo o nome Pur. Portanto, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que tinham testemunhado nesse sentido, e do que lhes havia sucedido, os judeus concordaram e se comprometeram por si, sua descendência, e por todos os que haviam de unir-se com eles, a não deixarem de guardar estes 2 dias, conforme o que se escreveras a respeito deles, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos, e a fazerem com que esses dias fossem lembrados e guardados por toda geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca perecesse dentre a sua descendência. Então a rainha Ester, filha de Abeu, e o judeu Mardoqueu escreveram cartas com toda a autoridade para confirmar esta segunda carta a respeito de Purim. E enviaram-nas a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero,
com palavras de paz e de verdade. Para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mardoqueu e a rainha Esther lhes tinham ordenado, e como eles se haviam obrigado por si e pela sua descendência no tocante a seus jejuns e suas lamentações. A ordem de Esther confirmou o que dizia respeito ao Purim, e foi isso registrado nos anais. Esther capítulo 10. O rei Assuero impôs tributo à terra e às ilhas do mar. Quanto a todos os atos do seu poder e do seu valor, e a narrativa completa da grandeza de Mardoqueu, com que o rei o exaltou, porventura não estão eles escritos no livro dos anais dos reis da Média e da Pérsia. Pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, porque procurava o bem-estar do seu povo, e falava pela paz de toda a sua nação. Capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e, levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado, e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra, e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem. Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, e as jumentas passiam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelôs e os tomaram, e mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. E eis que sobrevindo um grande vento de além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, e lançando-se em terra, adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.